Eu sou o Luiz Felipe e, juntamente com o Pedro, iremos apresentar o nosso trabalho de Sistemas de Controle 2 sobre controle de temperatura. Como requisitos do projeto, temos a margem de fase de pelo menos 30 graus, a margem de ganho maior do que raiz de 2 e o erro em regime permanente menor do que 5% para uma entrada do tipo rampa. Então, a modelagem da planta se deu primeiramente por um ensaio em malha aberta. Em seguida, foi realizado um ajuste dos dados, obtendo então a estimativa do modelo e, por fim, escolheu-se o modelo adequado. Então, o ensaio em malha aberta consistiu em aplicar uma entrada de 4 volts e, uma vez que o sistema acomodou, aplicou-se uma entrada de 8 volts. Com isso, definiu-se o tempo inicial a partir de pouco antes dessa aplicação dos 8 volts na entrada e descontou-se 4 volts dos valores de entrada. Dessa forma, a gente teve na saída e na entrada, ambas começando em zero, obtendo ali o gráfico já ajustado. Com isso, usando a função ident do MATLAB, obteve-se duas estimativas para o modelo da planta. A primeira, considerando dois polos e um zero, e uma confiabilidade de 96%, e a segunda com um polo e um zero e uma confiabilidade de 87,89%. Nós optamos por utilizar a primeira opção, então o modelo da planta correspondente está apresentado ali ao lado. Então, com a função da planta do sistema montada, foi usado o MATLAB para plotar o gráfico do diagrama de Nyquist, onde pode-se ver que, pode-se notar que ele não dá a volta pelo menos 1, mostrando a estabilidade da planta do sistema. Com isso feito, é necessário fazer a modelagem do controlador do sistema. Então, primeiramente, a ação proporcional, considerando que a gente tem um erro necessário em regime permanente de menor que 5%. A gente desenvolveu os cálculos demonstrados aqui ao lado para calcular qual que deveria ser o ganho Kp correspondente. Então, considerando o ganho de um controlador e de um sensor unitário e calculando se o ganho da planta para S igual a zero, a gente obtém que esse valor desse ganho deve ser maior ou igual a 19. E a gente optou por usar 19 por ser o menor valor possível e quanto maior o K, mais instável vai se tornando o sistema. Temos aqui então o diagrama de Bode da ação proporcional e também a resposta do sistema a essa ação proporcional, caso fosse utilizado só ele como controlador. Então pode ser visto aqui que com o passar do tempo, o erro tende a aumentar, então não serve para a nossa ideia aqui, para a nossa proposta. Então, para isso, a gente vai usar também a ação integral, controlador PI, onde, se fosse necessário a aplicação do. Se fosse necessário ter erro nulo em regime permanente, seria necessário a utilização de dois integradores, dois polos em zero. Mas, como foi requisitado apenas um erro menor do que 5%, a utilização de apenas um integrador já serve para isso. Aqui foi feito então o diagrama de Bode utilizando da planta mais um integrador sozinho, onde pode-se ver que a margem de fase do sistema não é satisfeita, ela é apenas 24 graus, enquanto ela tem que ser maior do que 30, mas a margem de ganho é infinita, pois o sistema nunca chega no... ele nunca passa por 180, né? Ele tende até 180 a fase. Então, para resolver esse problema, é necessário posicionar o zero do controlador do PI para aumentar a margem de fase no local desejado. No caso, foi escolhido colocar a aplicação do zero em 0,01, onde perto do ponto aqui da margem de fase de 24 graus. E com isso, a gente usou essa equação aí do controlador PI, onde o zero é o KI sobre o KP, e como nós já calculamos o KP e o zero, a gente consegue calcular o KI, que é o último parâmetro que faltava para o nosso controlador PI. Então, com isso, a gente tem a equação completa do controlador, que é 19 mais 0,19 sobre S. Então, ali embaixo também está mostrando a função transferência adquirida no final e o diagrama de Bode dessa função transferência, que pode ver que o ganho, a margem de ganho é infinita também, porque ele nunca chega em 180, e dá pra ver também a fase, né, que ela começa em menos 90
por causa do polo na origem, mas ela sobe ali por causa do zero aplicado, em volta do zero aplicado, e a margem de fase ela é 93, bem maior do que o 30 requisitado. Aqui então foi feito o diagrama de Nyquist do sistema completo, dá pra ver que ele continua bem estável, ele não dá a volta pelo menos 1 em nenhum momento. Aqui então é mostrado o ensaio em malha fechada realizado no laboratório, utilizando o equipamento de medir temperatura. O gráfico obtido ali, dá pra ver que ele é meio instável, porque não é tão preciso o equipamento, e tem certas oscilações pelo ar mesmo que entra ali na câmara, mas ele consegue acompanhar relativamente bem a onda triangular, a rampa. É um modelo utilizado na simulação do Simulink, com o controlador definido e a planta adquirida anteriormente. Então, nós obtivemos um resultado deste modo, o gráfico desse modo, onde em amarelo está a referência a ser seguida e em azul a resposta do nosso sistema. A gente podemos ver que o erro relativo entre elas é realmente menor que 5%. E dá para dar um zoom na curva para notar que quando a referência está em 98,1 aproximadamente, a nossa resposta do sistema está em aproximadamente 100, o que realmente é menor do que 5% desejado. Então, com isso, nós adquirimos uma margem de fase de 93,7, mais do que os 30% requisitados, além de uma margem de ganho infinita, também cumprindo essa requisição, e também o erro em regime permanente menor do que 5% para segmento de rampa, fazendo com que nosso controlador projetado funcionasse.